Novamente, bom dia, pessoal. Vocês estão me vendo, ouvindo bem? Sim, tudo bem, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar aqui, vocês já tiveram duas aulas, perdão, dois momentos assíncronos sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Foram disponibilizados dois vídeos para vocês, um com a entrevista, né, com a própria Maria da Penha, contando a história dela, o surgimento da lei, etc. E outro com uma juíza de direito falando de diversas perspectivas acerca de violência, etc, etc. Então, né, essa aula de hoje nós seremos mais objetivos, certo? Vou conversar com vocês acerca da incidência dessa Lei Maria da Penha. Vocês devem ter, pelo que vocês viram desses momentos assíncronos nos vídeos, vocês devem ter percebido que a Lei Maria da Penha, ela parte da premissa de que a mulher na sociedade, ela ainda sofre uma significativa opressão, né? E especialmente exercida pelo homem. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem criar mecanismos para coibir a incidência dessa violência doméstica familiar contra a mulher. Então, ela traz uma proteção diferenciada para o sexo feminino, ok? Deixa eu aceitar mais aqui os colegas que estão querendo participar da reunião. Pronto. Qualquer dúvida, pessoal, pode interromper a qualquer momento, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela busca justamente isso, criar mecanismos para coibir essa violência, trazer uma proteção diferenciada para a mulher, né, do sexo feminino. E aí eu coloquei aqui para vocês o artigo 5º da Lei Maria da Penha, para que nós possamos ler juntos, e aí em seguida eu começo a tecer os comentários acerca especialmente hoje, do elemento subjetivo, do sujeito ativo e do sujeito passivo, tá? Então, para efeitos desta lei, olha o que é que o artigo 5º diz. Estou lendo o artigo 5º da Lei 11.340, que é a Lei de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, também chamada de Lei Maria da Penha. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, deixa eu só aceitar aqui mais alguém que está entrando agora na reunião. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ok? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Todas as anotações dessa aula, pessoal, estou aceitando aqui mais um colega que está solicitando para entrar. Todas as anotações dessa aula eu já disponibilizei para vocês no Unileão Digital da disciplina, na aula de hoje, tá bom? Já está lá para você, quem já quiser acompanhando aí, tudo isso, todas essas anotações aqui, eu já disponibilizei para vocês. Então, voltando. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Só mais um instante, mais colegas querendo entrar na reunião. Continuando. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida
independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, eu vou conversar com vocês passo a passo, Johanna, para o gênero, não? Isso, Johanna, o gênero mulher, né? O gênero feminino aqui, estamos falando no tocante à mulher, essas violências em razão do gênero, contra a mulher em razão do gênero, ok? Então, vamos colocar aqui, eu vou tecer alguns comentários com vocês. Eu sei que é um assunto um tanto instigante, então eu vou tentar responder as perguntas de vocês dentro do que nós temos na doutrina e na jurisprudência dominantes hoje, tá certo? E aqui eu já vão ficar, já vou deixar também dicas de artigos, de temas para elaboração de artigo, quem quiser, de TCC também a respeito disso, já que é muito comum os alunos me procurarem para orientações nesse sentido. Então, já vou falar aqui algumas dessas situações. Mais uma colega entrou, pronto. Então, vamos aqui, ó. Nós temos situações legais em que a Lei Maria da Penha será aplicada, certo? A Lei Maria da Penha só será aplicada quando a mulher estiver em uma dessas situações de vulnerabilidade ou hipossuficiência, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o sujeito passivo, sobre o sujeito ativo, eu vou chegar lá, tá bom? Vamos primeiro falar dessas situações aqui, depois eu vou detalhar mais também na próxima aula sobre cada uma dessas situações, né? O que é ambiente doméstico, o que é ambiente familiar, o que é relação íntima de afeto, vou falar. Mas vejam, esse artigo 5º, ele traz essas situações. São situações legais. A Lei Maria da Penha só será aplicada quando a mulher estiver dentro de uma dessas situações que são consideradas situações de vulnerabilidade ou hipossuficiência, certo? Então, vejam, nós temos aqui uma proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como vulnerável, quando estiver nesse gênero feminino, quando estiver inserido em situações legais específicas. Essas situações que estão elencadas aí nesses incisos 1, 2 e 3 do artigo 5º. Ambiente doméstico, ambiente familiar e relação íntima de afeto. Então, a Lei Maria da Penha só vai incidir quando a violência contra a mulher foi executada dentro de alguma dessas situações de vulnerabilidade. Maria Vitória, vou falar ainda do sujeito passivo, ok? Na hora de falar do sujeito passivo, eu falo sobre a questão dos transexuais, ok? Então, vamos lá. Tem que ser dentro dessas situações específicas. Só incide Maria da Penha para o gênero feminino que estiver quando a violência contra a mulher foi executada em uma dessas situações de vulnerabilidade. Então, se uma mulher for vítima de uma determinada violência, mas o delito, o crime foi praticado, o crime não foi praticado no ambiente doméstico, não foi praticado no ambiente familiar, não foi praticado em qualquer relação íntima de afeto, então nós não temos a aplicação da Lei Maria da Penha, certo? Então, nós não temos a aplicação da Lei Maria da Penha. A violência tem que ser praticada ou no âmbito doméstico, ou no âmbito familiar, ou numa relação íntima de afeto. Então, essas situações legais aqui, ou uma ou outra, são situações legais alternativas, ok? Ou no ambiente doméstico, ou no ambiente familiar, ou relação íntima de afeto, beleza? Então, aqui, todas essas hipóteses, vocês vejam aqui que nem tem necessidade de ter um vínculo familiar. Não tem nem necessidade de ter um vínculo familiar entre o agressor e a vítima.
Aqui, vejam, o próprio artigo 5º, ele fala no espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive, às vezes, esporadicamente agregado. Então, já tira da mente essa história que para incidir Maria da Penha tem que ter um vínculo familiar entre o agressor e a vítima. Não necessariamente, ok? Não necessariamente. Deixa eu aceitar aqui mais essas pessoas. Alberto, Lucas, vou falar ainda, Alberto, sobre cada uma dessas situações de forma mais específica também na próxima aula, tá certo? Eu vou destrinchar cada um desses ambientes, ok? Não precisa que ocorra, né? Pode ser numa festa, pode ser em vários locais, por exemplo, tem uma relação íntima de afeto. Não é o local em si, necessariamente dentro da casa, não, para configurar Maria da Penha, ok? Ah, então vamos lá. Vejam que esse artigo 5º, ele diz que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico, dano moral, o dano patrimonial. E aí, nós temos os incisos de 1 a 7 que vão definir as diversas formas de violência, do inciso 1 a 7. Vai estar lá, as formas de violência, né? Qualquer conduta. E aí, como eles dizem que as formas de violência são qualquer conduta, como o artigo 7º define, nós vamos ainda também falar sobre esse artigo 7, tá? Eu estou fazendo aqui a introdução. Existe uma controvérsia na doutrina acerca do elemento subjetivo necessário para fins de incidência da Lei Maria da Penha. Se a Lei Maria da Penha abarcaria apenas infrações penais dolosas, ou se a Lei Maria da Penha abarcaria também infrações penais culposas. E o que prevalece? Prevalece que os crimes de violência de gênero são crimes dolosos, tá? Prevalece esse entendimento. Existe uma controvérsia na doutrina, mais uma vez, acerca do elemento subjetivo necessário para fins de incidência da Lei Maria da Penha, mas o que tem prevalecido é que Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, a incidência dessa lei só vem para as infrações penais dolosas, ok? O que acontece? Por quê, professora? Porque é uma violência, o próprio artigo 5º caput, ele diz qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Se é baseada no gênero, o que prevalece é que tem que ficar evidenciada a consciência e a vontade do agente de atingir uma mulher em situação de vulnerabilidade. Se o agente tem a consciência e a vontade de atingir uma mulher em situação de vulnerabilidade, entende-se majoritariamente que isso só seria possível na hipótese de crime doloso. Doloso. E aí, se você lembrar, nos crimes culposos, o que eu tenho? Eu tenho uma inobservância de um dever objetivo de cuidado. Ali, lá nos crimes culposos, eu não tenho uma vontade, não tenho esse dó, não tenho essa vontade de se aproveitar da situação de vulnerabilidade de uma mulher no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. E qual a consequência disso, professora? O que isso na prática quer dizer? O que isso na prática quer dizer? Qual a importância de definir se nos crimes culposos também entraria a Lei Maria da Penha ou se ela não incide nos crimes culposos? O que na prática isso significa? Isso significa que se o crime for culposo,
culposo praticado contra uma mulher num ambiente doméstico e familiar, significa que o sujeito ativo terá direito às medidas despenalizadoras. Que medidas despenalizadoras? Significa que ele vai ter direito, por exemplo, a transação penal, suspensão condicional do processo. São medidas despenalizadoras que estão presentes lá na lei dos juizados especiais criminais, que é a lei 9.099/95. E quando eu tenho Maria da Penha, eu não tenho juizados especiais. Como assim, professora? O artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele veda a aplicação da Lei 9.099, dos institutos despenalizadores. Se for caracterizada violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, se incidir a Lei Maria da Penha, o autor, o sujeito ativo, não tem direito a esses benefícios dessa outra lei, que é a Lei 9.099. Não tem direito a uma transação penal. Lei 9.099 vocês vão estudar em processo penal. Não vão ter direito a uma transação penal, não vão ter direito a uma suspensão condicional do processo, certo? São medidas muito importantes, são institutos despenalizadores muito importantes, e que não vai ter direito o sujeito ativo se ficar caracterizada a incidência da Lei 11.340 de 2006. Por isso que é importante essa discussão, por isso que é importante vocês conhecerem esse entendimento que prevalece, tá? De que só entra na incidência da Lei Maria da Penha se a conduta for dolosa, se o crime, essa violência praticada contra a mulher, for uma violência dolosa. Se foi uma violência culposa, por exemplo, uma lesão corporal culposa, o cara estava lá na cozinha fritando um peixe, fazendo um negócio no óleo quente, e não teve o cuidado ao se virar, esbarrou na sua esposa, por exemplo, e ela veio a sofrer lesões na sua pele por conta da queimadura. Se não foi doloso, se foi apenas culposo, ele vai ter direito a esses institutos despenalizadores. Deu para entender a importância disso? Sim, eu tenho uma pergunta. A senhora está ouvindo? Tá. Quando fala de crime culposo, tem que vir expresso na lei, né? Que a exceção do crime doloso é que tem que vir na lei dizendo que é crime culposo. Aí, por ele falar, ele não fala em nenhum momento em crime culposo. Por isso, só já não teria descartar essa. A senhora está ouvindo? Tá sem áudio. Agora está ouvindo? A gente tá te ouvindo, Bruna. A imagem da professora tá congelada e tá travando a imagem de Amara. O meu tá travando. Agora voltou. Aqui. Voltou? É porque eu tinha ficado parada, eu tava esperando que Mas a senhora tá me ouvindo? Agora tô. Voltou. Quando ele fala... Culposo. Pronto, ele fala que tem essas duas divergências, né? Que tem gente que fala que é aceito culposo, mas que prevalece que são crimes dolosos. Mas quando é crime culposo, não tem que fim expresso na lei que aceita a modalidade culposa? Sim. Mas a lei não traz isso. Por que as pessoas trouxeram essa divergência doutrinária se a lei nem traz essa possibilidade? Mas, Bruna, a lei não traz os tipos penais, não. A lei, ela traz, como estava lá, como eu expliquei nos vídeos, como tem lá explicado nos vídeos dos momentos simples, a lei, ela não traz tipos penais. Os tipos penais, eles já existem, estão lá no Código Penal. Lesão corporal, por exemplo, tem a lesão corporal prevista na modalidade culposa. Se aquele crime for caracterizado na modalidade culposa, então não tem a incidência da Lei Maria da Penha. Aí a gente tem que provar que ele se deu nessas circunstâncias para poder caracterizar como sendo Maria da Penha, e aí não vai entrar o culposo, né? A promotoria, sim. A promotoria teria que provar, né, o dolo do agente na prática daquela conduta. Entendi, obrigada. Nada.
Pois bem, então, deve ficar evidenciado, né, essa conduta que o agente tenha praticado, né, na observância desses deveres de cuidados, né, por exemplo, negligente e tal, e não que, se ele não tiver, se ficar comprovado que ele não tinha uma vontade consciente de se aproveitar da situação de vulnerabilidade da mulher no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, então não teria sentido, tá? O que a doutrina coloca, não teria sentido privar o acusado, né, o sujeito ativo, dos benefícios despenalizadores previstos na Lei 9.099. Por exemplo, um crime de lesão corporal culposa praticado por um pai em detrimento da sua filha. Então, sei lá, uma determinada situação em que aquele pai foi negligente ou que foi imprudente, acabou tendo, né, ele não tinha a vontade de lesionar, não era isso, ele foi negligente, e aí aquela filha acabou, sei lá, tendo lesão corporal, ou uma queimadura, uma queda, não sei. Ele tem direito, esse pai, ele teria direito aos institutos despenalizadores da Lei Maria da Penha. Agora, se isso foi doloso, aquele crime foi praticado na forma dolosa, incide, sim, a Lei Maria da Penha, e aí ele já não tem mais direito a nenhum desses benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95, tá? Então, eu queria colocar aqui para vocês, eu quero que vocês tenham atenção a esses 3 pressupostos, tá aí já nas anotações de vocês. 3 pressupostos que são pressupostos cumulativos para que eu tenha a incidência da Lei Maria da Penha, certo? Isso de acordo com jurisprudência, doutrina majoritárias, tá? Para que eu tenha a incidência da Lei Maria da Penha, tem que estar presentes esses 3 pressupostos aqui, ó, ok? Esses 3 pressupostos têm que estar presentes para que eu tenha a incidência da Lei Maria da Penha. Aqui os 3. O sujeito passivo tem que ser uma mulher. Daqui a pouco eu falo mais sobre o sujeito passivo e ativo, tá certo? Explico já mais um pouco sobre esse sujeito passivo, falo de trans, travestis, só um pouco de paciência que eu chego lá. Então, o sujeito passivo tem que ser mulher, tem que ter sido praticada, né, uma violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, ou seja, um dos tipos de violência que estão previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 7º dessa própria Lei Maria da Penha. E terceiro requisito, terceiro pressuposto, melhor dizendo, tem que ser uma violência dolosa praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, ou em qualquer relação íntima de afeto. Você tem que analisar para a situação e verificar, portanto, quem foi o sujeito passivo? Qual foi a violência que foi praticada? Foi uma violência dolosa praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito familiar ou em relação íntima de afeto? Aí nós podemos ter a incidência da Lei Maria da Penha, certo? Então, para fins de incidência Maria da Penha, basta o cometimento de qualquer uma dessas hipóteses, basta que o sujeito passivo seja mulher, basta o cometimento de qualquer uma dessas hipóteses de violência dos incisos 1 a 5 do artigo 7º. Essa violência dolosa tem que ser praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, de qualquer relação íntima de afeto. Por quê? Porque essas são as situações, como eu coloquei antes aqui, ó, são as situações em que se presume uma vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, certo? São as situações que se presume maior vulnerabilidade da mulher. Então, para fins de incidência da Lei Maria da Penha, basta a presença de uma dessas situações de vulnerabilidade, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Ou
tá? Ou uma dessas aqui ou outra. Tá vendo? Os cumulativos são primeiro, segundo e terceiro. Isso ficou claro até aqui? Deu para entender quais são os pressupostos? Deixa eu tirar uma dúvida, Yamara. Qual é o significado da vulnerabilidade nesse caso? Porque, Que enfim, caso? vulnerabilidade a gente pensa numa perspectiva genérica e econômica. Qual a significância para esses 3 pontos? Por que é vulnerável no ambiente doméstico, no Vou ambiente explicar familiar? cada um deles. Vou Sim. explicar cada um deles, viu? Na próxima aula a gente vai se aprofundar justamente nisso, nessas situações. Mas se presume que a mulher, ela sempre ocupou historicamente, que até hoje também ocupa uma situação, um lugar inferior ao homem em termos econômicos, né? E basta você pensar na maioria das mulheres hoje estão ainda no Brasil, grande maioria, nessa situação de hipossuficiência econômica, muitas vezes são vítimas de violência psicológica, são vítimas de violência moral, são vítimas de vários tipos de violência quando elas estão em uma dessas situações. Então, pressupõe-se essa maior vulnerabilidade. Mas eu vou falar mais especificamente sobre o que é âmbito doméstico, o que é âmbito familiar, o que é relação íntima de afeto. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também na próxima aula, tá certo, Johanna? Isso, o marido que proíbe de trabalhar e desencoraja, ela caracteriza uma vulnerabilidade, sim, certo? Vulnerabilidade aqui em sentido bem amplo. Então, outra coisa importante também que eu queria colocar desde já para vocês é que os tribunais superiores não têm admitido a aplicação do princípio da insignificância aos crimes, aos delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse entendimento virou súmula, é a súmula 589 do STJ, que diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, se é caracterizado a incidência da Lei Maria da Penha, né, se é caracterizada uma situação abarcada pela Lei Maria da Penha, os tribunais superiores, eles têm o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, né? Não estariam presentes aqueles requisitos para aplicação do princípio da insignificância, né? Que seria mínima ofensividade da conduta, periculosidade social da ação, reprovabilidade do comportamento, insignificância da lesão jurídica causada, que eles entendem que não estão presentes esses requisitos, tá certo? Com esse comportamento jurídico, com essa lesão jurídica, perdão, causada, então perde a característica da bagatela, perde a característica de princípio da insignificância, deve submeter-se, sim, ao direito penal. Que mais? Sujeito ativo. Deixa eu te dar só uma dúvida. Antes dessa súmula, desse entendimento de um tribunal superior, houve casos em que tentaram argumentar esse princípio? Sim, sim, muitos, Johanna. Muitos. Tiveram sim. Muitos casos. Professora, Se tentou sim aplicar o princípio da bagatela, a violência contra a mulher. Oi, Maria Vitória. até no primeiro vídeo, né, que tem a entrevista com a Maria da Penha, tem a questão de limpar a honra, né, e aí Sim, a gente teve a decisão recente, né, que seria inconstitucional. Né? Exatamente. Uma coisa bem recente. Deveria ter vindo junto com a lei, né? Mas... Não é? Deveria ter vindo junto com a lei. Nós vamos também falar, vamos fazer depois um estudo de caso também em relação a esse julgado que você mencionou, tá, Maria Vitória? Depois eu vou colocar para vocês lerem, tá? Vamos fazer algo parecido com o que nós fizemos lá da lei de preconceito. Então, voltando aqui, sujeito ativo. Sujeito ativo.
Quem é que pode ser sujeito ativo aqui para fins de incidência da Lei Maria da Penha? O agressor, pessoal, tanto pode ser o homem numa relação heteroafetiva, como pode ser outra mulher numa relação homoafetiva. Então, vejam, para caracterização de violência doméstica familiar contra a mulher, não é necessário que a violência seja perpetrada por pessoas de sexos distintos. O agressor tanto pode ser o homem numa relação heterossexual, como uma mulher numa relação homoafetiva, certo? Basta você atentar para o parágrafo único do artigo 5º que eu li para vocês aqui, ó. Coloquei para vocês, ó. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Pessoal, me dá só um segundo para eu colocar aqui ligar o notebook ali na tomada. Tá descarregando, só um instante. Prontinho. O que eu estava dizendo, minha gente? Sim, que independe de orientação sexual, né? Então, olha só, quanto ao sujeito ativo, o agressor tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher, e aí vejam que o próprio parágrafo único, ele fala, né, que as relações pessoais que autorizam a incidência, o reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, são relações que independem da orientação sexual. Então, lésbica, travestis, transexuais, transgêneros de identidade feminina, todas essas situações, né, estão ao abrigo da Lei Maria da Penha, quando a violência for perpetrada por pessoas que possuem relações domésticas, familiares e íntimas de afeto, tá bom? Tem, sim, uma parte hoje bem minoritária da doutrina, que diz que não se deve aplicar a Maria da Penha no âmbito doméstico se a violência for perpetrada por uma mulher contra outra mulher, né? Eles alegam que, se o sujeito ativo é outra mulher, não estaria presente essa superioridade de forças, como se a vulnerabilidade estivesse ligada apenas à ideia de força física, né? E não é. A violência, ela pode ser, sim, perpetrada por pessoas do mesmo sexo, tá bom? Esse é o entendimento majoritário. Por quê? O que hoje, sintetizando para vocês a nível jurisprudencial e doutrinário, o que a gente tem? Se a violência é perpetrada por um homem contra uma mulher, existe uma presunção absoluta da vulnerabilidade da mulher, tá certo? Que se vem observando hoje é que, quando a violência é perpetrada por um homem contra uma mulher, já existe uma presunção absoluta de vulnerabilidade da mulher, tá? E aí eles se colocam, né, que existe essa situação de desigualdade entre os gêneros feminino e masculino que justifica esse tratamento desigual contemplado pela Lei Maria da Penha, e que isso pode ser constatado não apenas pela força física do homem, mas pela posição de superioridade que geralmente ocupa no seio familiar e também no seio social. Só que, quando essa mesma violência ela é perpetrada por uma mulher contra outra, no seio de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto,
aí a doutrina, a jurisprudência já não traz uma presunção absoluta, já não trata como, não, com certeza é também uma vulnerabilidade absoluta não. Eles falam em uma presunção relativa de vulnerabilidade. Então, quando o sujeito ativo é uma mulher, tá? A violência praticada por uma mulher contra outra mulher numa relação doméstica, no âmbito familiar ou numa relação íntima de afeto, aí ele já não coloca, doutrina e jurisprudência já não tendem a colocar como uma presunção absoluta de vulnerabilidade do gênero feminino, da vítima. Eles já colocam uma presunção relativa. Então, a doutrina coloca muito exemplo da violência numa briga entre irmãs, aí duas mesmo porte físico, coisa. Então, aí eles colocam que não tem. Nesse caso, não haveria necessariamente uma situação de vulnerabilidade de uma das irmãs, né? O sujeito ativo, ele poderia, uma das irmãs, não estaria sendo mais forte, ameaçadora, não seria dominante. Então, eles entendem que não tem um critério razoável para justificar, em uma situação assim, a incidência dessas consequências mais gravosas da Lei Maria da Penha. Então, eles dizem o quê? O objetivo da Lei Maria da Penha não é trazer uma proteção indiscriminada para toda e qualquer mulher. Não. Só para aquelas mulheres que estejam efetivamente em uma situação de vulnerabilidade. Certo? Então, o que eles colocam? O que o STJ, inclusive, colocou sobre isso? Tá aqui para vocês, ó. Delito contra a honra envolvendo irmãs não configura hipótese de incidência da Lei Maria da Penha, que tem como objeto a mulher numa perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou inferioridade físico-econômica. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima, possa causar violência doméstica ou familiar contra a mulher. E aí o STJ entendeu, olha, nessa situação, por exemplo, não temos aqui a caracterização de uma violência de gênero. Beleza? Então, aí, ó, é indispensável que a vítima esteja em uma situação de hipossuficiência física ou econômica, tá? Então, a infração penal tem que ter essa motivação de opressão à mulher. Então, quando o sujeito ativo é homem, tem uma presunção absoluta da vulnerabilidade da mulher. Quando o sujeito ativo é outra mulher, em uma relação dessas, aí eu vejo que a doutrina e a jurisprudência, eles têm colocado uma presunção relativa, tá certo? E vejam aí, por exemplo, esse julgado do STJ, tá? Vejam aí esse julgado do STJ, coloquei até o número do julgado aí para vocês. Agora, imagine essa mesma violência, né? Vamos sair lá das irmãs e vamos pensar na mesma violência sendo perpetrada dentro de uma união homoafetiva. E fica demonstrado que a agressora, sujeito ativo, outra mulher, ocupava nessa relação uma posição de superioridade hierárquica em relação à vítima. A vítima, mulher, dependia dela economicamente, por exercer funções meramente domésticas. Então, nessas situações, a gente não pode descartar a aplicação da Lei Maria da Penha, porque aí sim fica evidenciada uma posição de vulnerabilidade do sujeito passivo, ainda que seja uma vulnerabilidade econômica, mas é uma vulnerabilidade. Isso é um fator de discriminação que justifica constitucionalmente essa desigualdade conferida à mulher, nesse caso de violência doméstica e familiar contra ela. Deu para entender isso? Oi, podem falar, Johanna, Lívia. Deixa eu falar, essa perspectiva da presunção vem bem na linha da construção ideológica do direito, nessa distinção de público e privado. Então, se a gente pegar a distinção de gênero homem e mulher,
No âmbito público, o homem ele é superior hierarquicamente em direitos. Mas no âmbito privado, se a gente pegar uma relação homoafetiva entre duas mulheres, uma mulher ela pode ser superior, sim, economicamente, afetivamente, contra outra mulher. Então, vem bem nessa linha ideológica mesmo do direito, da construção de distinção entre público e privado. E que, historicamente, a mulher ela está inserida no âmbito privado, nessa relação doméstica, de ser a mulher da casa, não ter direito a voto, não ter cidadania, não ter participação política. Então, Não ter direito à propriedade. isso mesmo. É bem nessa construção. É bem nessa linha mesmo, Johanna. Exatamente. Boa, muito boa observação. Oi, Ana Lívia. Professora, em uma situação em que a vítima de uma violência foi, por exemplo, empregada doméstica, e, no caso, a agressora seria a patroa, uma outra mulher, poderia se encaixar na Lei Maria da Penha? Vou falar também sobre essas situações na próxima aula. O que é âmbito doméstico, né? O que é uma relação íntima de afeto, o que é o âmbito familiar, tá bom, Ana Lívia? Vou falar sobre cada uma delas. Porque eu acho mais didático a gente seguir essa linha de raciocínio, o elemento subjetivo, para você entender essa perspectiva do dolo do agente, né? Quando é uma violência de gênero, são crimes dolosos. O sujeito ativo, quem é que pode ser sujeito passivo, e aí a gente fala em cada uma dessas situações, porque são situações em que eu vou demorar um pouco, é um tema que a gente pensa assim, mas basicamente a gente tem que lembrar sempre de qual 2 artigos, artigo 5º, artigo 7º, aliás, 3 e o artigo 41. Não é só assim, né? Vocês estão vendo aí que tem muito entendimento, tem muita jurisprudência, tem muita controvérsia, como agora eu vou mencionar para vocês sobre esse sujeito passivo, tá certo, Ana Lívia? E aí eu vou comentar com vocês cada uma dessas situações. Eu sei que é um tema bem instigante, mas a gente chega lá. Quanto ao sujeito passivo, vou colocar aqui para vocês, ó. Quanto ao sujeito passivo, quem que pode... Tem uma exigência, tem uma qualidade especial, ser mulher. Ser mulher. Tem que ser mulher. E aí, o que significa hoje ser mulher? Né? Vem a questão aí das pessoas que se enxergam como mulher, apesar de ainda não terem feito uma cirurgia ou não quiserem fazer uma cirurgia de transgenitalização, apesar de não estarem fazendo, não quererem fazer um tratamento hormonal, apesar de estar ou não estar ainda alterado o gênero no registro civil. Então, hoje nós temos muitas controvérsias, nós podemos pensar diversas perspectivas sobre o que é ser mulher. Mas, para fins de incidência da Lei Maria da Penha, o que significa, tá? Abarca quem? Abarca as esposas, as companheiras, né, em união estável, as amantes, as namoradas, as ex-namoradas, as ex-companheiras, ex-esposas, abarcam as filhas, netas do agressor, sobrinha, mãe, sogra, avó, qualquer outra parente do sexo feminino com a qual haja uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, certo? Então, a Lei Maria da Penha, nesse artigo 5º, ela fala: coibir e reprimir toda ação ou omissão contra o gênero mulher, capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico. Então, é inviável a aplicação da Lei Maria da Penha contra pessoas do sexo masculino, mesmo se a violência for perpetrada dentro do ambiente doméstico e familiar. Se o sujeito passivo, se é um homem a vítima, não se aplica a Lei Maria da Penha. Cuidado, não estou dizendo que não há crime. Se uma mulher, por exemplo, consegue agredir um homem
causando-lhe, por exemplo, uma lesão corporal, ela vai responder pelo crime de lesão corporal lá no artigo 129. Mas ela não vai responder, não vai incidir nesse caso, esses gravames da lei Maria da Penha. Ela vai responder de acordo com o Código Penal lá do artigo 129. Tá certo? Então, cuidado só para não achar, porque não tem crime. Não, tem crime. Tem crime de lesão corporal, só não incide a lei Maria da Penha. Certo? Nós temos, pessoal, 2 julgados recentes que eu coloquei aí para vocês, do STF, onde o STF, ele reconheceu aos transgêneros e aos transexuais, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou independente também da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, independentemente disso, a STF reconheceu a essas pessoas o direito à alteração do prenome e do gênero diretamente no registro civil. O que se verificou aí? Né? Essas pessoas, elas têm direito à alteração do prenome e do gênero diretamente no registro civil, os transgêneros e aos transexuais. Por quê, professora? Porque a identidade de gênero é uma manifestação da personalidade da própria pessoa. A identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade da pessoa, humana. E não cabe ao Estado constituir a minha identidade de gênero. Não cabe ao Estado constituir a minha personalidade enquanto pessoa humana. O cabe ao Estado apenas reconhecer, ok? Então, eu não preciso provar que eu sou mulher. O Estado não deve condicionar essa expressão da minha identidade a qualquer tipo de modelo ou padrão que exista. Por isso que o STF disse, olha, é maior de idade, não tem problema, desnecessário, perdão, não é maior de idade, não. Sendo ou não sendo, né, são requisitos que são desnecessários para que uma pessoa se enxergue como o gênero masculino ou o gênero feminino. Então, todos esses, todas essas questões referentes à alteração do prenome e do gênero deve ser feito diretamente no registro civil, não se pode exigir que já tenha feito a operação de transgenitalização, não pode exigir que já tenha sido feita alguma intervenção cirúrgica ou alguma intervenção hormonal. Então, se a pessoa quer se identificar como mulher, ela pode fazer isso, ela pode fazer a alteração do seu gênero diretamente no registro civil. E aí, a partir de então, juridicamente, ela está como mulher. Então, a partir daquele momento, ela é sujeito passivo da violência doméstica contra a mulher. Deu para entender isso? Oi, Bruna. Yamara, a senhora falou que pode ser tanto namorada, esposa, uma avó. Nesse quesito, por exemplo, se fosse uma avó ou uma criança, seria aplicada a Lei Maria da Penha ou é aplicado, por exemplo, o Estatuto do Idoso ou o Estatuto da Criança? Pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, sim, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o agressor vai ter um gravame maior. Mas aí, okay? Então... O tipo penal... É porque é assim, Bruna, você está confundindo o tipo penal com os gravames da Lei Maria da Penha. O tipo penal pode estar previsto no ECA, ok? Não impede a incidência da Lei Maria da Penha. Se o tipo penal está previsto, um crime previsto no Estatuto do Idoso, não impede a incidência da Lei Maria da Penha. Entendi. Ok? Se é um tipo previsto no Código Penal, não impede a incidência da Lei Maria da Penha. Tá certo? Tem que ter o SAMI, só um instante, viu, Johanna? Tem que ter o nome mudado para poder se aplicar a lei. O que a gente vê hoje, né, de acordo com esse julgado, depois desse julgado do STJ, depois desse julgado do STF, perdão, é isso.
A partir do momento em que é feita a alteração no registro civil, então, juridicamente, passa a ser o gênero mulher. E isso pode ser, eu acho isso um absurdo. Porque eu acho que... Por que eu preciso que o Estado me reconheça como mulher? Por que eu preciso que o meu registro já tenha sido alterado? E se eu sofrer uma violência antes disso? Quer dizer que o marco do meu gênero é um documento de reconhecimento pelo Estado do meu gênero? Então, isso cabe... Aí, quem quiser TCC, artigo, etc., sobre isso, já é uma... Ok, Sâmia? E Ohana ia perguntar. Oi, Ohana. Não, só para complementar, como é um tema que... Complemente, meu amor. Grande debate, é interessante também trazer a perspectiva prática, porque, teoricamente, legalmente, a gente sabe que não é necessário provar, mas o que mais nota-se nas delegacias, como um todo, é a necessidade de provar que você é daquele gênero ou não. Exatamente. Você imagina o que é estar no lugar dessas pessoas? Oi, acho que Bruna tinha levantado a mão antes, não vai mais, Bruna, perguntar? Você já baixou a mão? Maria Vitória, pode falar, Maria Vitória. Complementando o que a Ohana falou, é justamente isso. As instituições para as quais a gente deve ir para ser protegido, no caso das pessoas trans, sexuais, travestis e afins, elas acabam que trazendo essas questões de preconceito e a pessoa tem que provar juridicamente. Então, acaba invisibilizando mais ainda que essas condutas sejam criminalizadas, enfim, e reparadas. Exatamente, você trouxe uma palavra muito interessante para retratar essas questões. Invisibilidade. Invisibilidade dessas pessoas enquanto mulher, enquanto vítimas de violência doméstica. Vocês têm noção do quanto existe subnotificação de crimes de violência doméstica, justamente porque essas pessoas muitas vezes não têm a sua condição de gênero mulher reconhecida numa delegacia, dentro de um processo e por aí vai? E ainda mais que não é tão simples conseguir alterar o nome, né, Sâmia? Apesar desse entendimento recente, 2018, do STF, continua não sendo tão simples o procedimento de alterar o nome. Oi, Maria. E aí onde acaba que meio que escondendo, entre aspas, né, os dados, né? O que é ser mulher, como as pessoas trans e travestis são tratadas, em questão de notificar as autoridades, que deveriam estar protegendo. Exatamente. Então, são temas muito interessantes aí, quem quiser proceder aí com a escrita de algum artigo, algum TCC, alguma coisa sobre isso, estou à disposição. Geralmente me procuram muito para esses temas, mas poucas são as pessoas que querem ter essa abordagem, esse olhar, justamente para esse sujeito passivo. Esse sujeito passivo, trans ou travesti, a partir de quando é o gênero mulher, por que é a partir da alteração do registro civil, quem diz que é, quem diz que não deve ser assim, discussões desse tipo são bem interessantes e escassas, né? Então, é algo que eu gostaria de fomentar em relação a isso. Que mais? Outra situação, imagina aqui também, outra situação que aqui para eu falar para vocês, imagina que nós temos uma que foi perpetrada no âmbito, sei lá, doméstico familiar, por exemplo, contra vítimas de sexos distintos. Por exemplo, é um pai que pratica a lesão corporal contra um filho e uma filha, tá? Filho do gênero masculino e uma filha do gênero feminino. Quem é que vai estar sujeito à Lei Maria da Penha? Vamos para os pressupostos, né? Sempre que você tiver na dúvida, vamos para os pressupostos. Quais são os pressupostos? O primeiro pressuposto, o sujeito passivo tem que ser mulher. Então, foi o mesmo contexto fático, dentro da mesma agressão, eu tenho 2 sujeitos passivos, mas só um deles, só em relação a um deles,
é que vai incidir a Lei 11.340 de 2006. Só em relação à agressão perpetrada contra a filha. A agressão perpetrada contra o filho, não vamos ter aí a incidência da Lei Maria da Penha. Por que eu estou dizendo isso? Quando vocês estiverem atuando, e aí talvez nos estágios, ou quando já estiverem advogando, etc., etc., é raro, né? Mas poderia acontecer de você ver, tá lá no juizado especial, no juizado de violência doméstica familiar contra os autos do processo, quem é o réu, vítima. Aí tem lá, que fulana e cicrano, 2 irmãos, dentro do mesmo processo perante o juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Ai, minha professora me ensinou errado. Ela disse que só mulher que poderia ser vítima de violência doméstica familiar contra a mulher. Pessoal, não é que eu tenha ensinado errado, continuo afirmando para vocês, o sujeito passivo, para incidência da lei, pode ser mulher. Mas isso não impede que que o processo seja um só, ok? Porque vai existir uma conexão probatória. Vocês vão estudar isso em direito processual penal. Vai existir uma conexão probatória. A prova, os fatos, o sujeito ativo, as condições, etc., que se deram à violência foram uma só, foi o mesmo contexto fático. Então, por questão de economia processual, etc., etc., não faz sentido eu ter 2 processos julgando a mesma pessoa pela prática da mesma agressão só porque foram vítimas diferentes. Então, o que é que acontece? Vai ter uma conexão probatória entre os 2 delitos, isso é perfeitamente possível. Esses feitos podem ser reunidos em um só e correrem perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos lá o artigo 60 da Lei 9.099/95. Não impede que eles sejam julgados juntos. Só que a Lei Maria da Penha, os gravames da Lei Maria da Penha só vão incidir em relação à violência perpetrada contra a filha. Em relação à violência perpetrada contra o filho, dependendo da violência que for, vai caber as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, né, que é dos juizados especiais, vai caber a transação penal, vai caber suspensão condicional do processo. Tá? Esses institutos despenalizadores só vão ser aplicados em relação à violência perpetrada contra o filho, que vai ser uma infração de menor potencial ofensivo, se for o caso. Mas nós não temos aplicação da lei de violência doméstica familiar contra a mulher em relação a essa agressão praticada contra o filho. Mas sim, tem em relação contra a filha. Na sentença, o juiz separa isso. Na sentença, o juiz reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha em relação à violência perpetrada contra a filha e tal, e tal. E, obviamente, que pode reconhecer um instituto despenalizador desse em relação à violência perpetrada contra o filho. Não impede de correrem juntos, de serem julgados juntos. Não significa, perante o juizado de violência doméstica contra a mulher, não significa que está incidindo a Lei Maria da Penha em relação a essa agressão perpetrada contra a outra vítima do sexo masculino. Deu para entender isso? No caso, iria fazer a contagem da filha, do filho, e no final, a contagem de ambos para a pena, né? Isso. Tudo separadinho. Tudo separadinho. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, para hoje era isso que nós iríamos conversar. Para a próxima aula, eu vou falar com vocês sobre o que é o âmbito da unidade doméstica, etc, etc. Oi, Maria Vitória, pode falar. Essa violência, as duas têm que acontecer ao mesmo tempo ou pode ser uma seguida da outra, com intervalo? No caso aí de filho e filha. Geralmente eles colocam quando é o mesmo contexto fático, certo? Então, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Certo? Geralmente eles colocam dessa forma. Tá? Ok, Maria Vitória? Obrigada. Uhum. Por nada.
Mais alguma dúvida até aqui? Nunca vi essa turma participando tanto. Nem nas aulas sobre É uma lei muito preconceito, importante. É, sim. E obrigada pela participação de vocês, viu, pessoal? Quem não assistiu aqueles vídeos sobre os momentos assíncronos, eu acredito que vocês vão achar interessantes, certo? Sim, achei muito importante, pertinente. Que bom, que bom. Ei, Não deixem de professora, eu tenho uma dúvida. assistir. Oi? Em relação à súmula 589, vai estar na tela, no caso, o princípio de insignificância também não entraria nesse contexto, né? De mãe, filho e filha, né? De jeito nenhum. No âmbito de relações domésticas, se for contra a mulher. Sim, se está reconhecido que ali incide a Lei Maria da Penha, então tira princípio da significância. Não pode. Certo? Se essa agressão, por exemplo, uma mãe contra uma filha, é violência doméstica familiar contra a mulher. Se for, né, nesse contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, nós temos uma mãe contra uma filha. Então, aí também não aplica o princípio da significância. Se for contra o filho, pode. Se for contra o filho, tem precedentes que sim. Sâmia. Que bom, Patrícia. Que bom, Betisa. Pois é isso. Tem para hoje, pessoal. Bons estudos, não deixem de ver aqueles vídeos, tá? Bons estudos, bom almoço para vocês. Oi. E se o filho se sentir do gênero feminino? É aquela questão que eu falei para vocês, né? Que hoje nós não temos o entendimento sedimentado. O STF não bateu o martelo. A partir da alteração do registro civil é que você pode ser reconhecido como gênero feminino. O STF, o STJ. A gente não tem isso pacífico nem na doutrina e nem na jurisprudência, tá? O que vem mais na doutrina hoje é dizendo que, a partir da alteração do registro civil, se tem juridicamente aquela pessoa como do gênero feminino. Então, se já está alterado, a partir daquele momento é que se considera do gênero feminino. E é o que eu critiquei, porque como é que o Estado tem o poder de dizer a partir de quando uma pessoa se tornou mulher? Ou se tornou homem, né? Se o filho se sentir do gênero feminino, aí vai ser um negócio sério. E Maria Vitória, obrigada, vou beber. Beleza, Maria das Dores? E a mãe ou o pai agredir, exatamente o que eu tinha falado. Mais alguma dúvida? Tchau, Jennifer. Obrigada, Ana Lívia, foi ótimo. Boa noite. Beijo, Milena. Bom almoço, Maria. Bom dia. Bom dia, bom dia.